pela sua rádio pelotense. Aqui em Pelotas, a temperatura em 9 graus e 3 décimos estava cinzento, né? Mas agora o que se percebe é um belíssimo dia com sol e tudo mais. Bom dia, doutor José Nilton, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, o pessoal de casa. Estamos ao vivo na Rádio Pelotense, na M620, estamos também ao vivo no Facebook, com algumas imagens, né? Não é muito bom, mas de qualquer maneira não entusiasma muito, né? Já nos acostumamos com a nossa própria imagem. Não é mais aquela cara jovem. Não, o tempo passou. Nilton, até falando um pouco do tempo, né? A gente analisando as coisas de ontem, dessa semana, né? Esses movimentos todos, a gente vê manifestações, e até eu acho que o Facebook é um elemento até de se trabalhar na psicanálise, né? Sim. Pelas opiniões, né? E o que se percebe, pelo menos assim, eu concluo, né, Nilton? E aqui cada um pode dar sua opinião, não há problema, mas é que a gente ainda não conseguiu entender ou conviver bem com essa tal liberdade. Porque nós tivemos um período de ditadura. Até ontem, dias atrás, eu falava com a dona Hermina, né? Ela tem mais de 80 anos, e ela vivenciou 2 ditaduras e o pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Tanto de Vargas quanto... Sim. E naquela época havia um certo preconceito com as pessoas de origem germânica, né? Sim. E o medo se instaurava. Períodos assim obscuros que nós vivemos. Mas só que quando nós tivemos a liberdade, a partir do retorno, né? Eleições, democracia e tal, a quem queira a dureza, porque dá uma segurança no ir e vir, vamos dizer assim, né? Afinal, o que é liberdade? É ir e vir com segurança, porque não tem um assaltante, é poder externar ao pensamento, é poder fazer o que quiser. O moralismo, mesmo com a liberdade, é preciso ter. Bom, Leandro, primeiro as pessoas têm que entenderem que todos os países que progrediram na vida, que tiveram sucesso e que são hoje modelo para todos os demais, têm uma justiça forte, clara, ativa, e com leis extremamente rígidas e um policiamento muito ostensivo. Todos os países desenvolvidos, se fizeres na Suíça, que é um país até desmilitarizado, e tu fizeres algum tipo de provocação ou de contravenção na rua, em 2, 3 minutos tu estás algemado, com a maior facilidade. Tanto é que as pessoas nem fazem. Todos os países da Europa é assim. Tu vai estar com a cara no chão rapidinho e alguém com os pés com a bota nas tuas costas, com a maior facilidade. Ou seja, são lugares muito rígidos, onde as leis se cumprem à força, porque a sociedade determinou que é assim que tem que ser. De tal forma que o indivíduo não tem escapatória. Mas lembra quando nós falamos do enquadramento, que faz como a moldura de um quadro, que a sociedade determina o que quer que fique ali dentro, e que isso passa a ser um conjunto de regras que a sociedade apoia, que pode ser bom para uma sociedade e ruim para outra, mas é aquilo que a sociedade quer. Esse enquadramento é fundamental. Qual é o problema que nós temos aqui no nosso país? Que não tem enquadramento nenhum. As pessoas assumem cargos importantes de uma forma totalmente incompetentes, despreparadas para as funções. Nós temos visto isso há décadas e agora, nessa semana, mais do que nunca. Pessoas totalmente despreparadas para exercerem funções que exigem uma alta qualificação, tomadas políticas com antecedência. E eu já vou passar para a psicanálise. Estou só fundamentando. Políticas adequadas, com planejamento adequado, com previsões adequadas, que levem em consideração uma infinidade de coisas, que sejam políticas feitas para o país e não para as pessoas, que façam previsões, ou seja, toda previsão é antecipada, que as pessoas se antecipem no raciocínio, mas para isso é preciso, e nos planejamentos, na estratégia e tudo mais, mas para isso é preciso que a pessoa tenha competência. Se tu me convidares para ser ministro da segurança, eu como psicanalista, você é um fracasso, mas eu posso assumir o cargo. Eu posso, porque é um lugar onde eu fico de figurante. Então, nós temos nos países da América do Sul
a ideia do figurante, onde o indivíduo coloca uma roupa ou tem um determinado cargo e ele passa a ser um figurante, sem ter capacidade nenhuma para exercer aquela função. Mas o próprio indivíduo não tem capacidade e não se avalia, ele não se julga impotente para fazer aquilo, ele até se oferece para o cargo, porque ele é figurante. E a população totalmente despreparada não observa esse tipo de fato. Bom, o resultado é caótico. Quando as coisas estão mais ou menos bem, bom, ladeira abaixo até vai, porque sim, a inércia vai empurrando o processo. Quando tem que subir alguma coxilha, para usar uma expressão gaúcha, temos problemas gravíssimos, evidentemente, porque o indivíduo não tem aquela capacidade, aquela energia, aquela força, aquele preparo para levar as coisas adiante. E aí nós vamos trancando e trancando, sim, trancando, sistematicamente trancando. Bom, vamos passar para o psiquismo humano. O ser humano, ele não é uma pessoa preparada, pelo simples fato de ser humano, para todas as funções. O indivíduo tem qualidades, virtudes, defeitos, tem facilidades. Cabe a nós vermos. Primeiro, o indivíduo que se propõe a algo deveria ter noção da sua capacidade. Se eu posso, se eu não posso, se eu gosto, se eu não gosto, está facilitado. Aqui eu tenho muita dificuldade, até por fatores neuróticos. Eu já vi uma ocasião, quando eu morava na Argentina, tinha um ministro das Relações Exteriores na Argentina que tinha fobia de voar em avião. Ele entrava em pânico cada vez que entrava dentro de um avião. E nada mais, nada menos, o sujeito era ministro das Relações Exteriores, vivia dentro do avião, voando para tudo quanto era lugar. Era uma pessoa totalmente descapacitada para a função, em função da neurose dele, não de repente da formação científica dele. De repente era uma pessoa formada cientificamente, mas a neurose dele incapacitava ele para a função, e nem por isso deixou de ser ministro das Relações Exteriores. Sei lá como é que ele fazia para andar de avião, matavam, amarravam, sedavam, anestesiavam ele, será o que fazia? Gritando dentro do avião desesperadamente que ia cair, que entrava em pânico, desesperado. Situações assim que a gente vê no consultório, as pessoas que têm pânico com relação ao avião. Gritam dentro do avião desesperadamente para o avião parar, aterrissar para eles descerem. Eu já tive um paciente que fez avião que estava já taxiando na pista, gritando desesperadamente, tiveram que parar o avião, chamar um carro para ele descer, tirar ele porque ele estava gritando desesperado dentro do avião. Então, suponho que o ministro das Relações Exteriores da Argentina, em algum momento, possa ter feito coisas mais ou menos assim. É um absurdo se pensarmos desde o ponto de vista do exercício da profissão. É como um psicanalista que não consegue, trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia sentado numa peça a vida toda, ter uma inquietação horrorosa e precisar tomar sol, ver sol, falar com gente, sair para a rua. Ele não vai exercer a profissão dele, evidentemente, porque ele está incapacitado para aquela função. Ele tem que buscar uma outra função, ele pode ser um médico de um outro lugar, que ele vai e vem, sai para a rua, conversa com pessoas e tal. Tá bem. Mas, bom, sim. Voltamos à cabeça das pessoas. Então, as pessoas têm que ter noções do que elas podem, do que elas não podem. Ela não tem que ser figurante. Nós não temos que ser figurante na relação de casal, na relação com os filhos, na relação profissional e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas são muito rasas, superficiais, pensam pouco em profundidade, se examinam pouco, se olham pouco. E também, por serem assim, olham pouco para os outros. Então, aí nós vamos aprofundando o raciocínio lentamente. Na medida em que nós não temos capacidade de olhar para dentro de nós e nos autoexaminarmos e observarmos o entorno e pensarmos, bom, o que a minha mulher está falando de mim é verdade, é para pensar. Meus filhos têm dito, todos os meus filhos têm dito o mesmo nos últimos dias. Não pode ser que todo mundo esteja errado e eu esteja certo, tem algo errado comigo. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou examinar. Então, esse autoexame, esse treinamento que faz com que a pessoa olhe com profundidade para dentro de si. Eu estou usando um exemplo bem simples, tem coisas muito mais complexas. Nos leva, nos aperfeiçoa e nos leva a examinar os outros com profundidade também. A maneira como nós viemos escolhendo os nossos políticos e vivendo a vida nos mostra que é um oba-oba. Nosso. Nilton, quer ver uma coisa? Nós temos até em bandeiras, né? Liberdade, né? Palavra liberdade. Francês, né? Sim. Nós também, até, acho que se não me engano, a bandeira mineira tem liberdade. Sim. Essa tal liberdade tem confidência, é complicado. Liberdade, a liberdade é a liberdade da mulher, né? Eu acho que até hoje ainda está em situações assim de conflito entre a mulher, né? Porque muitas vezes a mulher quer ser igual ao homem. Já abordamos isso, né? Ou a liberdade para ser igual ao homem. Será que esse é o melhor caminho? Ser igual?
ou ser melhor, porque o homem tem seus defeitos, mas tem as suas características próprias. Se nós olharmos para a história da humanidade, e essa história está dentro de cada um de nós, o tema da liberdade é um tema que o ser humano se debate desde sempre. Nós temos determinados sentimentos dentro de nós, características nossas de relacionamento que faz com que nós tenhamos uma necessidade de posse muito grande. E a posse não é só da terra, não é só do imóvel, não é só do banco, do dinheiro. É das pessoas. É das pessoas. É uma necessidade do ser humano, é uma característica do ser humano. Então nós vamos sempre nos apoderando, inferiorizando, dominando, colocando as pessoas debaixo do nosso manto, digamos assim, direta ou indiretamente. Isso é uma tendência do ser humano. Todos nós temos essa tendência. Isso deve ser examinado, isso deve ser colocado sobre a mesa, deve ter alguém que diga para nós em algum momento, olha, o senhor não pode passar daqui. Nós fazemos isso, colocamos as placas de preferencial, as placas de pare, as placas de proibido contramão, proibido dobrar à esquerda, à direita, enfim, nós vamos condicionando, mostrando para as pessoas que nem tudo elas podem, que tem que ter um certo ordenamento para vivermos em sociedade. Isso vale para as relações de casal, relações entre pais e filhos, entre amigos e profissionais em geral. Mas algumas pessoas, ou em alguns lugares, não existem essas placas tão claras. Então é preciso que alguém, em algum momento, diga para o sujeito, olha, tu não podes ir além disso porque tu estás já na contravenção, tu estás já errado, tu estás cometendo um delito, tu estás ofendendo, magoando a pessoa, tu estás, enfim... Para algumas pessoas é preciso fazer isso. Então, a própria sociedade tem que ter claro que deve, em algum momento, ter regras fixas e rígidas para que alguém, em algum momento, coloque limites. Se nós pegarmos essa greve dos últimos dias, a greve em si é nobre. Todo mundo está sofrendo com o desmando, o desgoverno dos últimos tempos. Todo mundo. Que uma categoria que representa de alguma forma o descontentamento de todos expresse, é legal. Agora, o descontentamento dessas pessoas não pode fazer com que criancinha morra por falta de oxigênio, de medicamento no hospital. Ou pessoas, sejam quais forem, tem cirurgias que estão sendo suspensas, não tem mais oxigênio, não tem mais medicamento, não tem mais água potável. Não, o indivíduo tem que ter uma noção de até onde ele pode ir e a partir de onde ele não pode ir. São limites humanos que o indivíduo tem que ter no seu protesto. Como dentro de casa, nós nas nossas relações humanas, relações de casal ou com os filhos, temos que saber até onde nós podemos ir e a partir de onde nós temos que montar uma outra estratégia para seguir adiante. Nós não podemos, se um filho não nos obedece ou nós não conseguimos fazer com que nos escute, nós não podemos espancar, pegar um pedaço de ferro ou de pau e bater na cabeça de uma criança até ela perder a consciência, porque dessa forma ela nos escuta, para pelo menos de nos desafiar. Não. Isso não é por aí. Nós temos que mudar a nossa estratégia, encontrar uma outra forma de fazer com que a criança nos entenda. Nós estamos, enquanto pais, nós somos incapazes, nesse caso específico, de fazer com que aquela criança nos entenda. Então, não é um problema da criança, é um problema nosso. Sim. Nós, como gestores da casa, da família... Manter uma certa estrutura, mas também existem órgãos estão aí para legitimar uma ação dura de governo. Né? Sim. Tem que tomar em consideração isso. Porque a gente viu, claro, muitos prejuízos na questão pecuária, leite e tudo mais. Sim. Mas pelo que eu entendi, e aqui é o modo de fazer, eles estão deixando passar essas coisas básicas. Né? O remédio, tudo isso tem que ser explicado. Mas também há um trabalho da grande mídia, não, mas porque ela está sendo patrocinada também. Sim. Né? Não, mas quem trabalha em hospital sabe que está faltando coisas básicas, essenciais. Até a alimentação também, infelizmente, as pessoas se comportam dessa maneira. Né? Como há escassez, aumenta o preço. Mas não se lembra de dizer, quando há muita oferta, o produtor bota fora, lá porque não consegue vender nada. Então, é um tênue equilíbrio. Mas para onde isso aponta? Para a descapacitação de quem exerce o poder. Para o despreparo. Sim. O problema não está no produtor, Nós vamos sair da seara da psicanálise, mas só para a questão, assim, para retornar à questão da liberdade, né, Nilton? Porque o que ocorre, se nós pegarmos assim uma criança, né, tu pode criar um filho de várias maneiras. Né? A maneira antiga era disciplinatória. Dura e desce, né? Como a gente... Pelo menos assim eu fui criado. Né?
Não me arrependo até, mas eu podia ter sido diferente. As gerações, cada geração tem a sua característica. Né? E naquela época da ditadura, eu tinha coisas muito moralistas. No caso, um desquite, mulher desquitada era vagabunda. Né? Sim. Essa é a ideia. Né? Falando bem no português, né? Filhos de mulheres separadas, né? Não eram boa coisa. Preconceitos que a visão nacionalista, moralista, né? Ela incutia e incrementava até o racismo, né? A homofobia e tudo mais. Quando a gente olha hoje, muitas pessoas dizem, mas isso aí, esses avanços que as pessoas fizeram, não souberam aproveitar a liberdade. Né? Ainda crucificam ou penalizam, né? O homossexual, enfim. Normalmente a pessoa que é muito rígida, ela também é preconceituosa, parece, né, Newton? Então, estou trazendo uma salada de fruta, né? Então, voltamos à questão da liberdade. O ser humano, ele não lida bem com o tema da liberdade, Leandro, porque ele é uma pessoa atrapalhada por essência, ou por excelência. Se nós pensarmos em termos de neurose, nós afirmamos cientificamente que todas as pessoas já nascem neuróticas, digamos assim, e se não tem uma neurose grave ao nascer, logo depois pode desenvolvê-la, em função de que o mundo herdado que vem, o psiquismo herdado já é um psiquismo neurótico, porque é herdado de gerações de pessoas atrapalhadas psiquicamente. Nós não podemos olhar para a história da humanidade e dizer que nós somos absolutamente saudáveis. Não somos. A história da humanidade mostra a cada segundo que somos pessoas descendentes de indivíduos muito doentes do ponto de vista emocional. Se nós pegarmos a Idade Média, só para pegar um recorte, por exemplo, na Idade Média se supõe hoje cientificamente que as pessoas eram totalmente psicóticas. Quem não era psicótico não sobrevivia, porque era um ambiente tão rude, tão ogro, tão brutal, que se o indivíduo não se enlouquecesse, não matasse quem tivesse pela frente, não desse paulada e flechada, espadada e lançada em todo mundo, lançasse em todo mundo, ele não sobrevivia muito tempo. A agressividade era uma defesa e era uma forma de se impor. A loucura, visto hoje nos nossos olhos. De lá para cá, as pessoas foram deixando essa dinâmica, digamos assim, de psíquica de lado, e surgiu a neurose, que hoje a gente brinca disso, se chama de neurose comum e silvestre, que somos todos nós. Mas deixamos de ser psicóticos, via de regra, eventualmente nasce uma pessoa com características, digamos assim, da Idade Média, para seguirmos falando assim de uma forma muito simples, para que as pessoas nos acompanhem em casa, mas nós julgamos que essas pessoas hoje já estão desadequadas à nossa forma de viver. O comum hoje é ser neurótico. Daqui 100, 200 ou 300, 500 anos, certamente a neurose, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer, bom, tu vê, na Idade Média as pessoas eram psicóticas. No século XXI, as pessoas eram neuróticas. Como é que pode? Como é que viviam aquelas pessoas, né? De que maneira sobreviviam? Era uma brutalidade, uma coisa horrorosa como as pessoas viviam no século XXI. Daqui 500 anos vão dizer. Certamente vão dizer isso, como nós dizemos com relação aos nossos ancestrais. Então, o que nós achamos bom, excelente, maravilhoso, e nós temos por figuras representativas e saudáveis, daqui 500 anos vai ser visto como uma coisa horrorosa, como costuma ocorrer. Então, cabe a nós já nos examinarmos e vermos o que nós temos de horrorosos hoje. E vermos os nossos limites, vermos os nossos erros, até onde nós podemos ver, escutarmos os outros, enfim, tratarmos de, alguns pelo menos, evoluirmos um pouco e nos adiantarmos no tempo. Aí nós temos a evolução. Dessa maneira, a liberdade vem dentro desse contexto, de até onde podemos ir, a partir de onde não podemos, mas sempre, historicamente, se nós olharmos para o ser humano, sempre tivemos problemas com a liberdade. Não é por acaso, eu repito, que os países desenvolvidos têm determinadas regras que eles consideram importantes, uma rigidez insuportável. Uma vez eu estava numa ruazinha na Suíça e um carro da polícia estacionou numa calçada, ali em cima de uma calçada que era permitido estacionar em cima da calçada naquela rua. Desceram dois agentes da polícia com uma maletinha, abriram em cima do capô do carro e um deles tirou uma fita métrica e mediu o pneu dos carros, a distância que tinha até o cordão da calçada. Que tinha uma medida X, que eu não sei qual é, e esse sujeito estava alguns centímetros fora do permitido, e eles multaram e colocaram no para-brisa a multa. Ele mediu com fita métrica, e era Suíça. Então, esse é
a rigidez que eles querem. Nós não queremos que as pessoas estacionem errado, nós queremos que as pessoas respeitem o trânsito. Um respeite o outro, não coloque em cima da ficha, não da faixa, não estacione em cima da faixa de segurança, não isso, não aquilo, aquilo outro. É assim que nós queremos viver? É assim. Então, bom, vamos multar quem não cumpre com isso, mas a sociedade determinou. E é só um exemplo. É uma frase clássica, né? A liberdade tua começa na liberdade, termina na liberdade do outro. Né? Então. Bom, mas aí aquela história, Newton. Se eu penso de uma maneira e eu ajo de uma maneira e tu te atinge porque eu externo meu pensamento, o problema não está em mim, o problema está em ti, né? Eu estou exercendo meu direito de liberdade, eu não estou te ofendendo, né? Mas também se a pessoa se ofende por qualquer coisa que tu coloques, né, tu não tem culpa. E afinal, e aí onde é que está a liberdade, né, Newton? Bom, é que as pessoas ainda lidam muito mal com o tema da liberdade. A liberdade é para mim, não para o outro. Eu tenho que ser livre. Mas toda vez que o outro tem liberdade e a liberdade do outro restringe a minha liberdade, eu acho ruim. Então, se a pessoa está passando fome e eu estou bem, tá legal. Agora, no momento que a pessoa que está passando fome sai para a rua, bloqueia, bate panela, protesta, e aquele protesto me limita o ir e vir, aí está ruim para mim. Então, tem aí eu não tenho mais a liberdade. Então, vice, ó. Olha a liberdade. Uma coisa é liberdade individual, outra coisa é liberdade coletiva. O que para mim é liberdade, e eu de repente defendo e procuro ela de uma forma, vamos botar o alto-falante aqui pertinho, que eu acho que temos gente temos ouvinte na linha. É um tema interessante, porque, Newton, até a gente conviver no Facebook, tem que ter muita paciência. Tem aquelas frases assim que são como, se tu apoia a fulano de tal, eu vou te tirar da minha relação de amigos. Já não respeita a liberdade da outra pessoa de escolher. Mas, Leandro, já damos a preferência ao ouvinte nas casas, nas relações de casa. Eu tenho a minha liberdade, as coisas que eu gosto, o meu tempo, as minhas preferências, etc. Mas se um filho adoece, eu tenho que ter o bom senso de deixar a minha liberdade de lado e socorrer essa pessoa. Porque a liberdade, ela passou a ser o mais importante naquele momento. Depois eu vou resgatar a minha liberdade. E até vou ensinar para essa criança que dentro das relações alguém tem que ceder, mas não por todo o tempo e tudo mais. Deixa eu inserir o ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Bom, vamos ver se... Enquanto isso, depois Leandro, a gente retorna. Nós temos algumas pessoas no Facebook, como o Álvaro André, parabéns, doutor José, adoro essas discussões. A Isabela Cristina Gorim Mendes, as condições faz o cidadão tanto genética, por época e por situações. As condições... E talvez até culturais, né, tanto genética, por época e por situações. Você está colocando outros elementos. Né? Tempos atrás, nesse sentido, assim, eu entrevistava o professor Jandir, noutra programação que não tem a ver com... mas pela parte filosófica, né? E eu sempre tinha a ideia, por exemplo, nós temos braços de conhecimento, né, dentro da metodologia, né? Tu tens a ciência, tu tens a teologia, a crença, né? Tu tens o empírico da prática, né? Tu tens a lógica. Qual é a parte do conhecimento que mais leva em conta? Parece mentira, né? Que a gente leva mais em conta, às vezes, na crença, na cultura, né? Embora os fatos não te provem aquilo que seja, né, que tu imagine, mas se tu tens fé, és fruto de uma cultura, tu questiona até o próprio resultado científico. A ciência não serve como fonte de conhecimento, né, Ou seja, o mundo interno das pessoas, a tradição das famílias, das sociedades, etc., tem uma força enorme dentro do sujeito. Sim. Até onde tu pode ter espaço na tua cabeça, na tua intelectualidade, na tua inteligência, para romper as amarras da tradição, da cultura, enfim. Num país continental como o nosso, onde cada estado tem aspectos e características diferentes, nós temos 20 e poucos países dentro de um país, a Federação Brasileira. Então, uma das dificuldades que nós temos em relacionamento é entendermos os nordestinos, por exemplo. E seguidamente fazemos brincadeiras jocosas, rebaixando eles, porque supomos que eles são preguiçosos, malandros, etc., etc.
E, além do mais, eles têm uma cultura de submissão aos coronéis. Nós vemos isso pichados nas paredes, nos nordestes. Deixa eu inserir o Neri e nós sequenciamos. Vamos Alô, lá. alô, bom dia, Neri. Pode falar. Ah, ouvinte na linha. Pois não, pode falar. Eu gostaria de prestar uma opinião minha sobre o que vocês estão discutindo aí. O seguinte, vocês estão falando liberdade, mas tem que fazer o seguinte, tem que ter liberdade com responsabilidade. E é o que não está acontecendo na nossa humanidade hoje. Uhum. Então, está dando o que está dando aí, a violência contra o ser humano, somente isso aí. Nós temos muita liberdade sem responsabilidade. Ok. É isso que tem que explicar para a população, né? Uhum. Que Perfeito. podemos usar a liberdade, mas com responsabilidade. Temos que ter limite no que temos que fazer. Ok. Isso não está acontecendo. Ok. Obrigado pela sua participação, viu? Tá bom. Está aí na palavra manifestação do ouvinte. Sim. Né? Ou seja, vou pegar o gancho do conversar, do explicar. É fundamental que nas relações humanas exista o diálogo. Ou seja, tu pode restringir a liberdade de uma pessoa, muitas vezes tu deves restringir a liberdade de uma pessoa, toda vez que ela não tem a capacidade de se autolimitar, dela compreender até onde ela pode, a partir de onde ela não Sim, pode. faz parte de construir esse quadro limite Sim, que a Suíça sim. possui, Que todos a os Europa países desenvolvidos possui. têm. Mas aí regras rígidas. Dentro daquele quadro, Tu tens liberdade. tens liberdade. Mas milímetro saiu da pra fora, moldura, tu não tens mais a tua tal liberdade. aí vem o termo tolerância zero. Tolerância zero para quem está fora do quadro. E toda tolerância para quem está dentro do quadro. A democracia nesses países se rege fundamentalmente por estar dentro desse quadro. Dentro desse quadro de liberdade total. Porque é o conjunto de regras que que a sociedade determinou, que isso é a sua democracia, a sua liberdade. Fora disso, prisão total, restrição total, repressão total. Vai nos Estados Unidos, se tu fizeres Mas os Estados uma Unidos brincadeira... E na Europa, pelo que se percebe, assim, que a gente lê e acompanha, né? Nilton tem vivência, já viajasse muito por esses lados. Mas as liberdades individuais, elas são preservadas. Né? Dentro desse quadro, dentro desse enquadramento. Mas se tu achares que tu podes pegar o carro e dobrar numa contramão ou ultrapassar a velocidade daquela estrada, daquela via, surge agentes do ar, do espaço. Os postes se transformam em agentes. O pipoqueiro da esquina larga o carrinho de pipoca e te algema em 2 segundos. Porque ele é um agente federal. O pipoqueiro é um agente federal. O revisteiro, o jornaleiro, o taxista é um agente federal. De 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, tu vai estar algemado, com a cara no chão e com o pé nas tuas costas. E dane-se, vai reclamar para o bispo se tu quiseres. Porque é assim que a sociedade quer. Ninguém acha ruim, ninguém critica, ninguém... E vai dentro os limites, né, da liberdade exercendo com responsabilidade. Esse é o ponto. Né? É isso aí. Esse é o ponto. Então, o que nós queremos para nós? Essa é a pergunta que fica o tempo todo picando. O que nós queremos para nós enquanto sociedade? Que as pessoas que nos governam, que estão lá para exercerem as funções para as quais nós convocamos, não têm a menor capacidade de pensar, porque elas mesmas não respeitam os limites. No berço, na família, né, quando tu tens filhos, né, tu cria, às vezes, ou com muitas liberdades, né, que choca para muitas pessoas, sim. Ou, de repente, tu é aquele rígido ditador, né, então, que a gente viu na história. Se nós pegarmos a família, é quase um retrato, né, do que a gente vê no mundo, né, Nilton? Sim. Da construção social. Né? Então, esse é o ponto tênue de equilíbrio que as pessoas não têm. Mas não temos nós em casa, genericamente, não temos enquanto sociedade, comunidade, não temos no município, no estado, não temos na federação, não temos em lugar nenhum. E tampouco temos uma cultura de chamar atenção para isso. Nesses países que chegaram a um consenso de que a liberdade passa por um conjunto de regras que eles consideram importantes, são pessoas que chegaram a um consenso, que vêm estudando isso há muitos anos.
pessoas que vêm trabalhando em cima desse tema, que já são sociedades mais antigas, que já comeram o pão que o diabo amassou, que já aprenderam com os pisoteios da vida, são pessoas que já sabem, já sentem a dor, já passaram por várias guerras, grandes guerras, já sabem o que significa ter um país destruído, invadido, ter 6, 7 milhões de pessoas conhecidas mortas, famílias inteiras dizimadas. São pessoas que já têm uma outra vivência, têm outras sensações, outras experiências mais caóticas do que simplesmente uma greve que faz as pessoas não terem comida em casa, ou de repente, comida até não chegou ao caso, mas não ter combustível para ir e vir, e se sentir limitado e tudo mais. Aí começa a achar muito ruim porque não pode ir e vir. Tem pessoas que pegar as duas grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial, em poucos anos, matou 90 milhões de pessoas. Uma conta, dizem que é muito mais, mas uma conta oficial, 90 milhões de pessoas em poucos anos. Então, é muito mais grave que tudo isso. Então, são pessoas que já vêm falando, pensando e se propondo coisas diferentes há muitos anos. Nós estamos muito aquém desses pensamentos. Não que tenhamos que ter guerras para pensarmos, tenhamos que sofrer para pensarmos, mas são temas que têm que estar colocados em cima da mesa. Mas as pessoas que nós contratamos... Podemos não estar em guerra, mas nós estamos em conflito. O Brasil está em conflito, né, Newton? O ser humano está nas ruas, o tempo todo. A quantidade de pessoas que morrem no Brasil é algo fruto da violência. Mas sabe qual é a característica, sobretudo na América Latina, Leandro, que é uma característica que nós trazemos dentro de nós? Nós só paramos para pensar nas coisas depois que elas acontecem. Então não há uma previsão, não há políticas, por exemplo, essa questão de um país que vive sobre rodas, como o caso do Brasil, não é o único, mas sobretudo o Brasil, e não tem nenhuma política de combustível, de estradas, de preço de automóvel. Nós rodamos em cima de carros, andamos em cima de carros, se cortar o combustível como foi agora, se instala o caos. Diferente de outros países, em especial da Europa, que sobretudo os trens são mais importantes que as estradas de rodagem. E trens elétricos, sim, de alta velocidade, 300 km por hora, a gente vai indo, tem um painelzinho que vai anotando ali 196, 198, 300, 303, 306 km por hora, 310 km por hora, os trens indo de Pelotas a Rio Grande, por exemplo. Nós privatizamos a área férrea, né? E foi um fracasso total, porque não evoluiu. Né? Por interesses. Então, voltamos à questão de pensar com profundidade. O que nós queremos? Nos nossos países, e nós, enquanto seres humanos, temos essa característica cultural nossa daqui, e que já faz parte do mundo interno das pessoas, de só pensar depois que o problema existe. Aí saímos correndo atrás para resolver. Agora, essa semana é um exemplo disso. Semana que vem vou esquecer. Só botar gasolina, voltar a tua vida normal, tudo volta, acabou, deu para bola. Como dantes. Deu para bola. Então, essa é uma característica nossa. Então, nós nunca temos esse quadro de regimentos que nós consideramos fazer um intervalo, mas interessante, sim. Todo mundo hoje, a voz comum, reclama, né, da forma da nossa gestão. Todo mundo. Acho que a maioria. Tanto que os índices de popularidade do atual governo são lá embaixo. Mas estão lá porque nós votamos neles. Exatamente. Né? Ele não foi de graça. Não. Ele foi junto. Um casal que um traiu o outro. Né? Sim. Bom, aí Dilma perdeu o poder por ter, mas eles era um casal. Sim, né? Quem votou num, votou no outro. Nós votamos. E essa nós história votamos. De dizer que não, e quem votou, não votou na oposição, mas tem que aceitar, porque foi a maioria elegeu. Sim, né? Ficam às vezes falando porque houve golpe. Não, a população, né? a maioria houve da população... sim um casamento que foi desfeito entre eles, né? Então, mas um pensamento meu, ficou, não é? Um ficou na casa e o outro foi para a rua. Um pensamento meu também, a pessoa pode pensar diferente. Mas, Nilton, você reclama, né? Aí quando alguém faz alguma coisa para mudar, né? Você não quer que haja mudança na sua vida. Não aceita nem vai para a fila do combustível e tudo mais. Então, parece que até internamente, Nilton, às vezes tu quer mudar alguma coisa, mas tu não quer sair do teu ponto de conforto. Então, porque então, agora desse uma voltinha mais de parafuso e aprofundamos. Depois do intervalo. Vou só deixar engatilhado o tema. São as rupturas necessárias para que as pessoas possam se desacomodar e se acomodar. Você analisa que a tua parte interior
é igual, semelhante, às vezes, ao que está acontecendo externamente Sim. dentro, né? Às vezes tu estás numa situação, tu quer romper com aquilo, tu não consegue romper porque o teu ponto de conforto, às vezes, faz uma política, deixa assim como está. Eu não quero me incomodar. Mas depois do intervalo, vamos às mensagens.